Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo dia da CEO Conference Brasil 2025. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui e também de quem nos acompanha online no Brasil e no mundo todo. Bom, hoje teremos novos painéis com temas políticos e econômicos, convidados muito especiais e especialistas que trarão análises enriquecedoras. Então, para darmos início, eu tenho a honra de chamar ao palco André Esteves, Chairman e sócio sênior do BTG Pactual. Bom dia a todos. Mais uma vez, um prazer estar aqui, recebendo todos vocês, todos que estão aqui presentes, mas todos que estão nos acompanhando online. Ontem a gente teve uma média de 5.000 pessoas online durante todo o dia. Então, o ministro Barroso me contava, puxa, mas tem uma opção de gente por aqui. Eu falava, mas tem muito mais gente nos ouvindo, ministro, online ainda. Como a Dora já disse aqui, nós vamos hoje ter uma sequência de discussões, debates no mundo empresarial, econômico e político. E, para começar o dia de hoje, nós vamos ter um bate-papo e uma palestra do ministro Barroso, presidente da Suprema Corte do Brasil, que, nos anos recentes, se tornou um participante um pouco mais ativo da vida política e econômica nacional. E existem sempre muitas dúvidas sobre isso, o desconhecimento sobre isso, e eu acho que ninguém melhor do que o presidente da Corte, o ministro Barroso, não só pela posição que ocupa, mas pelo que representa. O que representa em relação à ética de servir o público, o que representa pelo conhecimento jurídico, compromisso com o Brasil e, principalmente, pelo bom senso. Então, ministro Barroso, é uma honra poder recebê-lo aqui e esclarecer esses pontos, entender a agenda do Supremo nesse segundo ano da sua presidência, da sua liderança, que, como eu disse aqui, certamente é um lastro de bom senso para o Brasil. Para acompanhar o ministro Barroso, nós vamos ter o ministro Nelson Jobim aqui conosco também, que vai fazer algumas perguntas depois de uma exposição inicial do presidente Barroso. Então, sem mais delongas, então, ministro Barroso, por favor, Jobim. Falar daqui mesmo. Está bem aqui? Muito bom dia a todos. Tenho muito prazer e muita honra de estar aqui e de compartilhar algumas ideias, algumas reflexões sobre o Brasil em geral, sobre a segurança e, particularmente, sobre segurança jurídica. Eu fiquei um pouco preocupado que tiraram o meu crachá, então eu vou me apresentar brevemente. Meu nome é Luiz Roberto e eu gosto sempre de me apresentar porque já me aconteceu de estar com a minha saudosa e querida mulher num restaurante, veio um garçom até a mesa e disse, eu conheço o senhor de algum lugar. Eu ri timidamente, ele foi, veio, voltou e falou assim, o senhor é famoso, não é? Eu ri de novo, constrangido, ele voltou uma terceira vez e falou, vou lembrar quem o senhor é. Não lembrou. Na hora que eu paguei a conta, entreguei o meu cartão de crédito, ele foi até o caixa, voltou com um ar triunfante e falou, aham, Luiz Roberto, locutor esportivo da TV Globo. Eu quero dizer que eu sou o outro, possivelmente com uma vida bem mais dura do que a do Luiz Roberto. Eu sou, como intuitivo, um ator institucional. E não, evidentemente, um ator político. Vou pegar aqui. Ou seja, não tenho preferências políticas, o meu papel é interpretar e aplicar a Constituição, embora no Brasil, a Constituição trate de tantos temas
que muitas matérias que em outras partes do mundo são consideradas políticas, no Brasil acabam ficando numa fronteira indefinida entre o direito e a política. Eu gostaria de começar essa apresentação com uma análise um pouco. O país está vivendo um momento um pouco mal-humorado, está todo mundo meio de mal com a vida. Eu me lembro de uma passagem de um vencedor do Prêmio Nobel de Economia, James Tobin, em que ele disse assim: o otimismo não funciona. Nada documenta que ele faça a vida ficar melhor. Mas o pessimismo funciona. Ele certamente faz a vida ficar pior. Portanto, eu gosto de ter, sobre o Brasil, sobre os fatos da vida de uma maneira geral, um olhar realista, mas sempre construtivo. E nos piores momentos que acontecem na vida de todos nós, eu me animo com o meu slogan pessoal, que é: não importa o que esteja acontecendo à sua volta, faça você o melhor papel que puder. E seja bom e correto, mesmo quando ninguém estiver olhando. E, portanto, essa é uma atitude que tem me ajudado ao longo da vida de cumprir bem, ou da melhor forma que eu consigo, o meu papel e de conseguir conservar uma visão construtiva e positiva do Brasil, que eu tenho, de fato, porque, olhando em perspectiva, eu acho que nós percorremos um longo caminho. O nosso tema é, dentro de um domínio macroeconômico, a segurança em geral e a segurança jurídica em particular. A segurança é um conceito que transcende o domínio puramente jurídico. A segurança é um conceito mais holístico, que tem uma dimensão econômica, tem uma dimensão social, tem uma dimensão institucional, tem uma dimensão ambiental. E, portanto, eu gostaria de falar um pouco sobre cada uma dessas dimensões de uma maneira geral. Começando pelo plano econômico. O Brasil é, como nós sabemos, e todos aqui melhor do que eu, uma das 10 maiores economias do mundo. Tivemos no ano passado um crescimento próximo a 3,5%, mas estamos enfrentando problemas com inflação fora da meta, com juros altos, com o dólar que disparou e com muitas preocupações de natureza fiscal. E temos, na vertente positiva, uma reforma tributária que acho que pode ter um impacto virtuoso sobre a economia, e temos reservas internacionais relevantes. Para os mais jovens, quando eu fiz a minha formação, quando eu estudava nos Estados Unidos, em Yale, eu fiz um curso chamado International Banking, porque eu queria ajudar o Brasil a lidar com o maior problema que ele tinha, que era a dívida externa. Bom, esse já não é mais um problema brasileiro, esse é um dos problemas que ficaram para trás. Portanto, eu não tenho essa visão devastadora do plano econômico, acho que há perspectivas importantes, positivas, e há muito espaço de crescimento para o Brasil. Passando para o plano social, nós ainda temos problemas dramáticos relativos à pobreza. Pobreza sempre impacta a segurança, mas tivemos uma diminuição do nível de pobreza no Brasil de 31% para 27%. Ainda temos um problema dramático de desigualdade, em que 63% da riqueza do país estão nas mãos de 1% da população, e é preciso ter em linha de conta que essa desigualdade ela se manifesta em favelização, em falta de saneamento básico, em ensino de baixa qualidade, em precariedade da saúde e do transporte público, e, evidentemente, também repercute nos índices de violência. De modo que não deve passar despercebido a nenhum empresário, a nenhuma pessoa que pense no Brasil, a importância de enfrentar pobreza e desigualdade, porque isso afeta a vida de todos nós. Se não fosse por justiça, deveria ser pelo menos por interesse. Nós estamos vivendo um momento com o desemprego mais baixo da série histórica, o que também considero importante, com impacto nos níveis de segurança no país, e, de acordo com recente pesquisa, mais de 50% da população hoje é considerada classe média, apesar do valor que se considera classe média ser relativamente baixo. Pelos critérios internacionais, nós hoje somos um país em que a maior parte da população pode ser considerada de classe média, o que também considero um indicador de interesse. Falei do econômico, falei do social, falo um minutinho no plano ambiental. E aqui eu acho que o mundo vai viver
um momento de negacionismo, mas acho que nós não devemos embarcar nessa canoa. Acho que é uma má opção, sobretudo para um país como o Brasil, com todas as potencialidades que o Brasil oferece em matéria de proteção ambiental, de enfrentamento à mudança climática e do aquecimento global. O Brasil tem energia predominantemente limpa, mais do triplo da média mundial. Nós temos inesgotáveis fontes de energia renovável, e temos a Amazônia, que é a maior prestadora de serviços ambientais do planeta, pela biodiversidade, pelo papel no ciclo da água e por ser o maior armazenador de carbono da Terra. Portanto, o espaço da economia verde continua a ser, na minha visão, um espaço muito importante que o Brasil deve explorar, e acho que pode ser uma das lideranças globais nessa matéria. E aqui eu passo para o plano institucional, que é um plano em que nós tivemos preocupações relevantes nos últimos tempos. Acho que o país acalmou do ponto de vista institucional, do ponto de vista das relações entre os poderes. Existem as fricções normais de todas as democracias. Na perspectiva do Supremo, nós ainda enfrentamos as circunstâncias que advêm dos julgamentos do 8 de janeiro, que ainda, de certa maneira, trazem um certo dissenso na sociedade. A visão no Supremo Tribunal Federal é que não punir adequadamente esses crimes é um incentivo para que se repita, e que, portanto, quem perder da próxima vez achar que pode fazer a mesma coisa. Portanto, nós precisamos encerrar o ciclo da história brasileira em que a quebra da legalidade constitucional fazia parte da rotina, como sempre foi na vida brasileira. Então, sob a Constituição de 1988, nós temos 36 anos de estabilidade institucional, não se deve desprezar isso, e nós, toda a nossa geração, minha, do Nelson, que conviveu com a ditadura, tem muito apreço pela preservação da democracia. Também causa algum grau de tensão política no país a investigação, e agora já com denúncia oferecida, sobre uma aparentemente estarrecedora articulação para um golpe de Estado, como se estivéssemos voltando à década de 60 com golpes militares, e, portanto, também é um julgamento que traz algum grau de preocupação pelas dificuldades de uma pacificação que eu acho que é necessária no Brasil. Mas o nosso papel é julgar e, portanto, não há como deixar de julgar uma articulação de golpe que aparentemente envolvia até planejamento de assassinatos. E temos essa situação ainda do ponto de vista institucional do orçamento, que nós estamos conversando com as lideranças políticas para tentar encontrar o melhor caminho possível. O que o Supremo tem que fazer, porque é o que está na Constituição, é ter segurança sobre a rastreabilidade, a controlabilidade, e dinheiro público não pode ser distribuído sem projetos adequados, licitados e aprovados. Portanto, o Supremo não interfere com o mérito dessas decisões, mas é preciso que haja a transparência e controlabilidade, e acho que nós vamos chegar a um bom termo nessas conversas com o Congresso Nacional. Agora, eu falei um pouco, portanto, do plano econômico, do plano social, do plano ambiental e do plano institucional, e agora, afetando a segurança no nível mais geral, eu falo de algumas disfunções brasileiras que eu acho que merecem reflexão e que preocupam o Supremo Tribunal Federal. A primeira dessas disfunções, especialmente grave, é o tema da segurança pública. Esse é um tema que precisa entrar na agenda brasileira de maneira aflitiva. O crescimento da criminalidade, o crescimento do crime organizado, o aumento da violência, o domínio territorial de muitas áreas e o que está acontecendo na Amazônia são fatos que precisam preocupar todas as pessoas que têm compromisso em fazer um país melhor e um país maior. Nós estamos vivendo um momento em que o crime organizado começa a contaminar a política e a economia formal com diferentes mecanismos de lavagem de dinheiro.
O consectário desses problemas de segurança pública é um país que tem mais de 40 mil mortes violentas por ano, o que é um número superior ao dos países em guerra. Portanto, nós temos que ter a segurança pública como uma das preocupações número 1 do país e temos que levar em conta que nós temos no Brasil, na minha visão, do meu ponto de observação, 3 tipos de criminalidade preocupantes. O primeiro, não em ordem hierarquizada, mas o primeiro é a criminalidade comum, do roubo, do estupro, do homicídio. Nós temos a criminalidade das organizações criminosas, que é essa que começa a contaminar gravemente a política e a economia formal, e temos também uma criminalidade institucionalizada, que é aquela que se instala dentro do Estado com uma cultura tolerante com o desvio de recursos. Onde se olha hoje no Brasil, tem uma investigação sobre malversação de dinheiro público em plano municipal, no plano estadual, no plano federal, e nós naturalizamos um pouco isso. Uma certa reação contra os excessos de operações anteriores levou a uma certa volta de uma tolerância que me parece muito grave com desvios de conduta na administração pública, e acho que esse é um tema que precisa voltar à agenda brasileira. Não há como o Brasil se tornar verdadeiramente desenvolvido sem uma elevação da ética pública e da ética privada no país. O segundo tema, além da segurança pública propriamente dita, que eu acho que saiu do radar e precisava voltar, diz respeito ao sistema eleitoral. Eu assim vejo, e muitas outras pessoas, inclusive lideranças políticas, como muito problemático o distanciamento que ocorreu no Brasil entre a sociedade civil e a classe política. E eu penso que parte da responsabilidade por esse processo é do sistema eleitoral brasileiro para eleição para a Câmara dos Deputados, que é um sistema em votação proporcional em lista aberta. É um sistema em que o eleitor vota em quem ele escolhe e, portanto, ele tem a sensação positiva de que ele tem a liberdade de escolha. Porém, o voto dele não vai para o candidato dele, vai para o partido. E os mais votados do partido é que obtêm a vaga na Câmara dos Deputados. Só que apenas 5% dos deputados foram eleitos com votação própria. 95% foram eleitos pela transferência interna partidária dos votos. Portanto, na prática, o que acontece é um sistema em que o eleitor não sabe exatamente quem ele elegeu. E o eleito não sabe exatamente quem o colocou lá. Um não tem de quem cobrar, o outro não tem a quem prestar contas. É um sistema que funciona muito mal e acho que nós precisamos equacionar e enfrentar isso. Eu e a maior parte dos ministros do Supremo e boa parte da classe política defendemos um modelo distrital misto, que é um modelo que barateia, facilita a representação política e diminui, estimula a redução do número de partidos. Evidentemente, eu não vou matar essa audiência de fastio procurando explicar em detalhe como funciona o voto distrital misto. Esse é um dos problemas dele, é a dificuldade de explicar, mas é um sistema que funciona muito bem, é essencialmente o modelo que vigora na Alemanha. Falei, portanto, de segurança pública, de corrupção, de sistema eleitoral. A educação continua a ser ainda um problema brasileiro, e foi isso que nos atrasou na história. Nós só universalizamos a educação básica no Brasil 100 anos depois dos Estados Unidos, e ainda temos problemas básicos. Não alfabetização da criança na idade certa, evasão escolar no ensino médio, que se está procurando enfrentar com esse programa, me parece virtuoso, chamado Pé de Meia, e o déficit de aprendizado. A criança termina o fundamental ou termina o ensino médio e não aprendeu o básico, como revelam os testes internacionais que são feitos. Portanto, não alfabetização, evasão escolar e baixa qualidade, nós precisamos enfrentar. Sem avançarmos na educação, nós não conseguiremos também atingir o desenvolvimento desejável. Eu chego num capítulo específico sobre a segurança jurídica. Eu estou correndo um pouco para deixar um tempo para a conversa com o Nelson e com quem quiser perguntar. A questão da segurança jurídica, em sentido técnico,
Segurança jurídica, em sentido técnico, significa estabilidade das relações jurídicas em relação ao passado, as leis não devem retroagir, e significa previsibilidade em relação ao futuro. E, portanto, só se podem exigir comportamentos depois que alguma lei instituiu o dever de adotar aquele comportamento. E, nesse sentido técnico, nós não temos maiores problemas em matéria de segurança jurídica. Temos segurança jurídica, temos estabilidade institucional conquistada e preservada, mas temos algumas áreas específicas de insegurança jurídica decorrentes, sobretudo, dos elevados índices de litigiosidade. E aí, essas 3 áreas são: a primeira, a área tributária. O nível de litigiosidade tributária no Brasil é elevadíssimo. Cerca de 30% das 80 milhões de ações que existem no país envolvem o direito tributário. Eu consegui enfrentar e reduzir só aqui em São Paulo 5 milhões de execuções fiscais com a ajuda do Tribunal de Justiça, e tem-se a expectativa de que a reforma tributária e o seu papel simplificador possam reduzir essa litigiosidade. Mas eu tenho conversado e exposto que na nova reforma tributária deve vir uma providência muito importante, que é a aceleração do julgamento das questões tributárias no primeiro ano em que surja o litígio, porque um dos grandes problemas da litigiosidade tributária é que você resolve a questão 8, 9, 10 anos depois, e aí, ou a iniciativa privada ou o governo tem um cadáver dentro do armário. Portanto, nós temos que ter um mecanismo célere. Surgiu a controvérsia, ter uma decisão final no Supremo Tribunal Federal rapidamente, para não gerarmos passivos tributários nem para o governo, nem para a iniciativa privada. De modo que a questão da litigiosidade tributária há perspectiva no horizonte de que se possa melhorar com a reforma tributária e a sua regulamentação adequada. E com o povo querendo, todo mundo querendo a sua exceção. No Brasil, como não existe direito para todo mundo, as pessoas vivem atrás do seu privilégio. Uma segunda área, especialmente relevante em matéria de litigiosidade, é a litigiosidade trabalhista. Nós temos uma litigiosidade trabalhista também fora do padrão mundial. Eu viajo muito, converso com investidores, com empresários que encontro, e a litigiosidade trabalhista é um fator de desestímulo ao investimento no país, e para um empregador brasileiro, muitas vezes, é um desestímulo à formalização do trabalho. Eu conduzi no Conselho Nacional de Justiça, com o apoio dos conselheiros, uma mudança que considero importante para diminuir a litigiosidade trabalhista. Foi aprovada no final do ano passado, e eu espero que traga bons frutos esse ano, que é a seguinte providência, por resolução aprovada. Mais de 50% das reclamações trabalhistas se dão em função das verbas rescisórias. Portanto, a resolução estabelece o seguinte: se o empregador e o empregado, no ato da rescisão, cada um assistido pelo seu advogado, estiverem de acordo, eles podem levar o termo de rescisão para homologação pela Justiça do Trabalho, e, uma vez homologado, fica proibido o ajuizamento de reclamação trabalhista. E, com isso, a gente diminui uma certa indústria que, depois da rescisão, vai tentar buscar alguma coisa a mais. De modo que isso ainda não foi divulgado o suficiente, mas acho que vai ter um impacto na redução da litigiosidade trabalhista. Estamos procurando, por fim, equacionar o tema da litigiosidade em matéria de saúde, tanto a litigiosidade contra o setor público, como a litigiosidade que envolve os planos de saúde privado. No setor público, nós já conseguimos arrumar em que casos os medicamentos devem ser entregues ou não, sobretudo os de alto custo, e quem é o competente para fazê-lo. Estamos começando a tentar equacionar a litigiosidade em relação à saúde suplementar. Eu falei de educação, e nós vivemos a era da ciência e da tecnologia, e, portanto, ao falar em educação, nós também temos que colocar na agenda brasileira como uma prioridade para a segurança no futuro o investimento em ciência e tecnologia. Quando eu e Nelson éramos mais jovens, as empresas mais valiosas do mundo eram as que exploravam petróleo, como a Hess e a Shell, as que fabricavam automóveis, como a Ford e a General Motors, e as que produziam os grandes equipamentos, como a General Electric. Nenhuma delas figura mais entre as empresas mais valiosas do mundo, que são a Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft. A NVIDIA eu não sei exatamente como ficou depois que os chineses
avançaram na inteligência artificial. Mas é para demonstrar que a riqueza hoje está no conhecimento, na inovação, na propriedade intelectual, e nós temos que investir nessa matéria. E eu, concluindo, continuo a achar que o Brasil ainda é uma das melhores opções de investimento do mundo, e digo isso onde posso, porque verdadeiramente eu acredito nisso. Nós temos fronteiras consolidadas, não temos problemas de guerras, temos boas relações com todos os países do mundo, temos estabilidade institucional, temos tolerância religiosa, temos energia limpa e renovável. Portanto, nós continuamos a ser, na minha visão, o país mais atraente para investimento num mundo conturbado na Europa, conturbado na Ásia e tranquilo, eu diria, aqui entre nós. Nós só precisamos acertar, na minha visão, o passo do crescimento econômico, da superação da pobreza, da educação de qualidade, da elevação da ética pública e da ética privada, para nós sermos, assim eu penso, a sensação do mundo. Integridade, competência e idealismo, eu acho que compõem o trinômio que nos levarão a ser um dos países mais bem-sucedidos do planeta. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Roberto. Vamos começar uma pergunta mais, digamos, mais setorial sobre segurança pública, e referindo-se à criminalidade. A experiência que eu tive no Executivo, quer no Ministério da Justiça, quer no Ministério da Defesa, que os partidos de esquerda e as pessoas ligadas à esquerda têm muita dificuldade de tratar esse tema, quer da segurança pública, quer da defesa, porque a esquerda brasileira normalmente identifica a questão de segurança pública no seu imaginário com perseguição política do regime militar. Então, não querem discutir o assunto. Esse assunto não era discutido no período do governo Fernando Henrique, como também não foi discutido no período Lula número 2, do qual eu participei no Ministério. A concepção da esquerda era uma concepção que atribui a criminalidade, inclusive a criminalidade organizada, à situação educacional do país, etc., etc. Já as posições de direita que nós temos no Brasil é o acréscimo da punibilidade. Ou seja, acha-se que resolve-se o problema da segurança pública com o agregamento e a redução dos direitos individuais no que diz respeito à persecução do crime. A esquerda tinha um discurso, Luiz Roberto, que dizia o seguinte, tentando explicar a criminalidade não organizada, mas a criminalidade individual. Dizia que um problema real do cidadão urbano é exatamente a remuneração. E como é que você resolve o problema da remuneração? O primeiro âmbito para resolver o problema da remuneração é o âmbito privado, a economia privada. Seu personagem não consegue resolver isso, porque a economia privada não absorve esse personagem, ele, então, tenta a economia pública. Essa é uma razão pela qual, aspas, parênteses, o Nordeste se caracteriza como um grande empregador nas prefeituras municipais, porque não tem economia privada para isso. Ou seja, não tem economia privada que possa determinar esses empregos. Bem, Luiz Roberto, além do mais, não conseguindo resolver o problema na economia privada, na economia pública, você vai a, digamos, os pequenos ilícitos, ou seja, e não é propriamente ilícito, você tenta apropriar setores públicos para resolver a remuneração. É o caso aí dos flanelinhas, depois, por último, aí não tendo, né, essa solução, ele vai para o crime organizado. Primeiro o crime normal, comum, assaltos aqui e ali, e depois disso vai para o crime organizado. Essa é a cabeça que tem a esquerda, que no que diz respeito a isso tem razão. Agora, a esquerda não quer tratar desse assunto e tem dificuldade de cuidar disso. A pergunta é, qual o papel do Poder Judiciário, Roberto, no que diz respeito a esse tema de segurança pública nesse sentido?
E aí vem um ponto que eu gostaria que você examinasse, que é a questão muito aguda de que se o Poder Judiciário tem ou não tem capacidade e competência para ditar regras executivas quanto à segurança pública, como aconteceu no Rio de Janeiro, quando foi proibido, por uma decisão do tribunal, que a polícia subisse ao morro do Rio para perseguição de delinquentes. Essa é uma balela difundida erradamente por um governador que não tem conseguido enfrentar a segurança pública. Voltando aqui ao ponto específico levantado pelo Nelson, há realmente uma visão que eu considero equivocada à esquerda e à direita. A esquerda acha que o problema é a pobreza e a desigualdade. É parte do problema, mas essa afirmação peremptória é desmentida pela circunstância de que pobre também precisa de segurança pública. E, portanto, não é só a pobreza. Eu tive a oportunidade de conversar com uma altíssima autoridade da República, uma das mais altas, para dizer, o presidente venceu no Rio, no Leme, em Copacabana, em Ipanema, no Leblon e na Gávea. São os bairros da Zona Sul que têm segurança pública. E perdeu no Meia, no Andaraí e no Engenho de Dentro, que são os bairros da Zona Norte, que não têm segurança pública. Portanto, a segurança pública é um problema e não é só um problema decorrente da pobreza, embora, evidentemente, seja agravado. E, do outro lado, à direita, existe a visão de que uma boa política de segurança pública é matar pessoas. Também não funciona. Nós temos um índice de letalidade brutal no país e não temos diminuição da segurança pública. Portanto, nós estamos todos tentando pensar esse tema. O que se decidiu na DPF e que nós vamos revisitar agora na volta do Carnaval é que a polícia não pode entrar no morro atirando a esmo e matando as pessoas, matando gente inocente. Portanto, é completamente diferente você proibir o policiamento de você dizer que você não pode ter diariamente crianças mortas por troca de tiros irresponsáveis em comunidades pobres. Portanto, é preciso ter método, estratégia e inteligência. Nós nos reunimos, todos os ministros, recentemente, para discutir a questão da segurança pública, tendo como epicentro o Rio de Janeiro, mas, na verdade, pensando o país de uma maneira geral. É preciso, evidentemente, equipar a polícia, qualificar a polícia, é preciso ter policiamento ostensivo, que nunca foi proibido. Esses dias saiu no jornal, na imprensa, que uma favela, uma comunidade do Rio se expandiu por causa da decisão do Supremo. Não, se expandiu porque não tem polícia na rua, para não deixar expandir, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, policiamento ostensivo é importante. Reocupação territorial é a palavra-chave. Nós temos no Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil espaços que são dominados por facções criminosas, seja pelo tráfico, seja pela milícia. Portanto, uma política pública de segurança pública tem que reocupar espaços, tem que ter policiamento ostensivo, tem que ter inteligência, tem que ter investigação de qualidade, tem que ter combate à lavagem de dinheiro e, no caso do Rio, muito provavelmente a gente tem que ter a Polícia Federal para tentar superar problemas de contaminação, para enfrentar tráfico e para enfrentar a milícia. E nós acabamos de aprovar, elaborado no Conselho Nacional de Justiça e no Ministério da Justiça, um grande plano para enfrentar problemas do sistema prisional, que são o principal foco da criminalidade. Portanto, esse é um momento em que Executivo, Legislativo e Judiciário têm que pensar como enfrentar esse problema que se tornou dramático. E na Amazônia, como eu mencionei, nós temos mineração ilegal tolerada, nós temos extração ilegal de madeira tolerada, nós temos contrabando de minerais tolerados e agora virou rota de tráfico. De modo que para nós não virarmos um narco-estado ou um estado fracassado, temos que ter um enfrentamento à questão da segurança pública como um objetivo prioritário. E eu, como falei, visito muitas instituições acadêmicas, o que eu mais encontro agora é pesquisador brasileiro que saiu do Brasil por medo da questão da violência. Portanto, está gerando também um brain drain o tema da segurança pública no Brasil. Tem que entrar no topo da lista.
Obrigado, Roberto. O último tema. Tu citaste a existência de um processo, dois processos fundamentais que chamam a atenção do país, inclusive me refiro especificamente a um deles, que é a denúncia contra o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro e os demais, um grupo de pessoas que vai a 27, uma coisa assim. A dúvida que surge para os leigos, e aqui nós temos uma grande parte deles, é de que qual será a tramitação desse processo, que seria importante explicitar a tramitação do processo e também dizer as formas pelas quais se assegura o direito de defesa. Olha, o que aconteceu em matéria de ações penais no Supremo? Na gestão do ministro Luiz Fux, ele havia passado as ações penais para o plenário. Anteriormente, as ações penais eram decididas nas turmas. O Supremo tem 11 membros, tem o presidente, que sou eu, que não participo das turmas, e tem a primeira turma com 5 ministros e a segunda turma com 5 ministros. E, geralmente, os processos criminais são julgados nas turmas. Eles passaram para o plenário pela percepção que o ministro Fux teve na ocasião de que seria melhor, mas o que acontece é que o plenário do Supremo é extremamente congestionado, tem uma fila de processos, e, portanto, os processos estavam começando a prescrever. Para evitar que prescrevesse, nós estávamos começando a julgar os processos criminais em plenário virtual, que é uma forma que nós temos, em vez do julgamento presencial, ser um julgamento online. A Ordem dos Advogados do Brasil, compreensivelmente, postulou que não fosse assim para poder ter a presença do advogado nos processos criminais. Para que isso fosse possível, era preciso voltar para as turmas, primeiro, porque são 2, e segundo, porque os processos têm muito mais agilidade nas turmas. De modo que eu propus uma emenda regimental para que as ações penais voltassem para as turmas. Um processo penal, uma ação penal, só vai para o plenário do Supremo com os 11 ministros se a turma deliberar remeter este processo para o plenário. Portanto, nesse momento, a denúncia contra essas 33 ou 34 pessoas que foi formulada pelo Procurador-Geral da República vai ser apreciada pela turma, a menos que a turma delibere remeter para o plenário. E aí é uma questão de se discutir se se deve tratar esse caso diferentemente do que se tratam todos os casos ou com normalidade. O prazo de defesa prévia está aberto, vai ser apresentada a defesa por cada um dos advogados, e aí vai haver julgamento. Eu, se for na turma, nem vou participar, se for para o plenário, devo participar, mas, na minha visão, Nelson, como você foi juiz muitos anos, processo penal é prova. Se tem prova, condena, se não tem prova, absolve. Portanto, é preciso examinar as provas. A gente não deve se pautar pelo que diz a imprensa ou pelo que dizem as opiniões políticas. Tem que saber o que está provado efetivamente, e o que tiver provado leva à culpabilidade, e o que não tiver provado, indúbio pro réu. Obrigado, Luiz Roberto. E, por último, o nosso tempo está encerrando. Fala-se muito hoje, no mundo todo, sobre uma fricção da tese da separação de poderes. Todo mundo se refere a isso, e quando, inclusive, surgiu o fenômeno da discussão, lembre-se que a separação de poderes na Revolução Francesa, os revolucionários franceses queriam a fiscalização dos juízes, porque tinham medo dos juízes. E criou-se lá a Corte de Cassação, que no início era um tribunal próximo ao legislativo, para fazer a interpretação das leis e proibir que os juízes interpretassem as leis. Ou seja, a desconfiança dos revolucionários franceses em relação aos juízes. Já isso não aconteceu nos Estados Unidos, em que a desconfiança do legislador era em relação à confiança dos fundadores, enfim, da Constituição americana, era em relação ao poder legislativo, e daí apareceu progressivamente aquele Judicial Review. No Brasil, nós também tivemos isso. Lembre-se que, logo no início, no Império, nós tínhamos o controle da interpretação da lei pelo Parlamento, ou seja, pelo Parlamento, no caso específico, a Casa do Senado e a Casa dos Deputados, e depois, com a República, considerando problemas políticos e institucionais, o que aconteceu? Os republicanos criaram, num primeiro momento, o controle da constitucionalidade das leis estaduais, para evitar o autonomismo que poderia decorrer disso,
Mas, em 1840, 1890, Amaro Cavalcante, como emenda a uma lei de controle à lei federal, atribuiu também aos magistrados o controle das leis federais, ou seja, a possibilidade de não aplicar as leis federais aos casos ocorrentes. Depois, mais tarde, já na Revolução, depois do golpe militar, em 65, surgiu a representação de constitucionalidade. Se dizia, na época, que foi criada a representação de constitucionalidade diretamente discutir a lei, tendo em vista que os militares não teriam maioria no Congresso. Ou seja, não havia condições políticas de fechar a Câmara, e nós tivemos esse problema. Hoje, nós temos um grande poder por parte do Supremo Tribunal, tanto de um lado como do outro. Ou seja, nós acabamos adotando a linha de Kelsen, da Constituição Austríaca, em que você controla os atos do legislador e também controla os atos dos juízes. Como é que você examina o futuro do mecanismo da separação de poderes, tendo em vista hoje os atritos e as fricções que se dão? Pois então, esse é um tema interessante. A Constituição americana foi a primeira Constituição escrita do mundo democrático moderno, é de 1787. A Constituição francesa, a primeira, é de 1791. Portanto, elas são contemporâneas. Mas elas deram origem a modelos de constitucionalismo bem diferentes. Na Europa, a partir da França, a Constituição era vista como um documento político, sem aplicabilidade direta e imediata pelo judiciário, e vigorava, portanto, um sistema de supremacia do parlamento. A última palavra na interpretação da Constituição era dada pelo parlamento quando criava a lei, porque aquela lei não era passível de controle de constitucionalidade pelo judiciário. Esse era o modelo europeu que vai durar até o final da Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, desde o primeiro momento, em 1803, um caso famoso chamado Marbury versus Madison, a Suprema Corte estabeleceu a possibilidade, no seu próprio poder, de controlar os atos do Poder Executivo e do Poder Legislativo à luz da Constituição. Portanto, se a Suprema Corte, com o papel de intérprete da Constituição, entender que um ato do Executivo ou do Legislativo é incompatível com a Constituição, pode invalidar esse ato. E esses dois modelos floresceram paralelamente, e o Brasil seguiu predominantemente o modelo europeu. Embora a primeira Constituição republicana tenha previsto, de fato, o controle de constitucionalidade, ele nunca teve nenhuma relevância, nenhum papel importante, porque a ação só podia ser proposta pelo Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República era demissível ad nutum pelo Presidente da República, de modo que ele não fazia nada que o Presidente da República não quisesse. Portanto, até 88 não teve nenhuma importância. Em 1949, depois do final da Segunda Guerra, a Alemanha se reconstitucionaliza e adota o modelo americano de constitucionalismo com controle de constitucionalidade. E depois da Alemanha veio a Itália, depois veio a Espanha, depois veio Portugal, depois todos os países hoje têm um modelo na Europa de tribunal constitucional, na América Latina e em outros países de Suprema Corte. O formato é um pouquinho diferente, mas o papel é o mesmo. Controlar os atos do Executivo e do Legislativo à luz da Constituição, podendo invalidá-los se eles forem incompatíveis com a Constituição. Esse é um modelo teórico. O que aconteceu no Brasil de um pouco diferente do modelo universal? É que a Suprema Corte no Brasil, o Supremo Tribunal Federal no Brasil, tem um nível de protagonismo um pouco diferente do que vigora na maior parte dos países do mundo, por algumas decisões tomadas pelo Constituinte. A primeira, a Constituição brasileira ela é extremamente abrangente. A Constituição brasileira, como toda a Constituição democrática, cuida da separação dos poderes, tem uma declaração de direitos e organiza o Estado. O Brasil é uma federação. Porém, a Constituição brasileira também cuida da questão da segurança pública, da questão da seguridade social, da questão do sistema de saúde, do sistema de educação, do sistema orçamentário, do sistema de intervenção do Estado no domínio econômico, da mineração, da comunicação social, da proteção da criança e do adolescente, da proteção da família e dos idosos. Ou seja, a Constituição brasileira trata de muitos temas que, na maior parte do mundo, são deixados para a política. E, portanto, eles, no Brasil, estando na Constituição, eles, em parte, saem da política e entram no direito,
Portanto, se alguém no Reino Unido entrar com uma ação pedindo uma providência contra a mudança climática, o juiz provavelmente vai dizer aqui por engano. Você tem que bater na porta do parlamento ou você tem que bater lá na porta do primeiro-ministro. No Brasil, a Constituição diz no artigo 225 que a proteção do meio ambiente é um direito fundamental de todos e é um dever do Estado que deve ser cumprido pela adoção das seguintes ações. E aí tem uma lista do que o Estado brasileiro tem que fazer. De modo que um tema que na Inglaterra seria política, no Brasil é um tema claramente jurídico e judicializável perante o Supremo Tribunal Federal, que, aliás, determinou que se reativasse o Fundo Clima para enfrentar a mudança climática e o Fundo Amazônia para enfrentar o desmatamento da Amazônia, porque está na Constituição e o governo passado não fazia. Portanto, a singularidade do Brasil é que Nelson falou que os constituintes franceses não acreditavam muito no judiciário, o que é verdade. Os constituintes americanos botaram muita fé no judiciário, o que é verdade, acreditavam menos na política. E o Constituinte brasileiro de 88 tirou muitas matérias da política e trouxe para a Constituição, também por desconfiança do legislador ordinário. E essa atitude deu um excesso de competências ao Supremo Tribunal Federal. Porque ele interpreta a Constituição. Além disso, o sistema brasileiro, diferente do americano, nos Estados Unidos, para você chegar à Suprema Corte, você começa um caso em primeira instância, depois julga em segunda instância e você pode recorrer para a Suprema Corte. No Brasil também existe essa possibilidade, esse track. Porém, no Brasil existe um mecanismo de ações diretas perante o Supremo Tribunal Federal. Você pode questionar uma lei ou você pode questionar uma política pública ou a sua ausência diretamente no Supremo, por uma ação direta. Existem diversas ações diretas. E essas ações podem ser propostas por um conjunto extraordinário de atores públicos e privados. O presidente pode propor, o Procurador-Geral da República pode propor, os governadores de Estado podem propor, as mesas das Assembleias, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, todos os partidos políticos com representação no Congresso, a OAB, todas as entidades de classe de âmbito nacional e todas as confederações sindicais. De modo que, no Brasil, é preciso que o interesse seja muito irrelevante para não conseguir que, pelo menos, um desses atores leve a matéria até o Supremo Tribunal Federal. É por isso que a gente decide de agulha a turbina, a gente decide de demarcação de terras indígenas a pesquisas com células-tronco embrionárias, de interrupção de gestação, a queima da palha da cana, porque tudo pode chegar ao Supremo. Esse é o arranjo institucional brasileiro. Outro dia, um editorialista que tem obsessão pelo Supremo escreveu que nós gostamos de holofote. Nós trabalhamos na frente do holofote, porque as sessões são transmitidas pela televisão, que também foi uma opção legislativa. É o tribunal mais transparente do mundo, com toda a exposição pública, às vezes insuportável, que a gente sofre nesse país que, como eu falei, ficou extremamente mal-humorado. As pessoas estão muito de mal com a vida. A gente precisa enfrentar isso, voltar à civilidade e voltar ao bom humor. Recentemente, a embaixadora americana se despediu, disse que não queria trabalhar nenhum dia sobre o novo governo, e ela disse: a coisa que eu mais admirei no Brasil foi o joie de vivre, essa alegria de viver, as pessoas de bem com a vida. E a gente perdeu um pouco isso, a gente precisa recuperar. Eu estou aqui usando uma gravata que a gente lançou lá no Supremo para presentear as pessoas que nos visitam. Fizemos uma gravata, fizemos um lenço e fizemos um azulejo. Tudo muito bonito, tudo barato, dinheiro contado dentro do orçamento. Eu divulguei publicamente porque não tem nada para esconder. Uma onda de estão gastando dinheiro com gravata, com lenço. As pessoas vêm visitar a gente tem que dar um presente. Portanto, uma raiva incubada que a gente precisa desfazer, voltando a um mundo de civilidade. E agora estou enfrentando um problema. A gravata fez tanto sucesso e tem tanta demanda que eu estou na dúvida se boto na lojinha do Supremo para a gente faturar um dinheiro ou se eu continuo deixando ela exclusiva para a gente presentear as pessoas que visitam. Mas tem incrível quantidade de demanda. Aqui, nesse ambiente capitalista, eu tenho certeza que fizesse uma enquete, todo mundo ia mandar botar na lojinha e ganhar dinheiro com as gravatas, com os lenços e com os azulejos. Portanto, é só para dar uma percepção de que o Supremo ele desempenha o papel que a Constituição atribuiu a ele, e o Supremo geralmente é autocontido, só é proativo na defesa da democracia e na proteção dos direitos fundamentais.
E só para encerrar com uma nota positiva, o grande papel de uma Suprema Corte é assegurar o governo da maioria, preservar o Estado de Direito e preservar direitos fundamentais. Pois nesses 36 anos de democracia, nós temos tido o governo da maioria com eleições livres e limpas, repetidas. Nós conseguimos preservar o Estado de Direito, apesar de um ou outro sobressalto, e tivemos avanços nos direitos fundamentais de mulheres, de negros, de indígenas, de gays, de pessoas com deficiência. Portanto, sem poder agradar todo mundo, porque há decisões polêmicas e há decisões divisivas, realmente, e às vezes eu mesmo divirjo, eu acho que o Supremo tem cumprido bem o seu papel dentro da institucionalidade brasileira. Muito obrigado pela atenção. Roberto, muito obrigado. Os esclarecimentos foram excelentes.